Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muito bom dia! Com essas palavras do patriarca Jó, nós começamos mais um dia. Sabemos que as lutas e as dificuldades na vida de Jó fez com que ele conseguisse enxergar e conhecer um Deus pessoal, presente, que lhe ama, que participa da sua vida constantemente. E tenho certeza que esse mesmo Deus está ao nosso lado, conduzindo a nossa vida. As lutas, dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada nos fazem compreender que Ele está presente, é pessoal, é amigo, cuida de cada um de nós e um dia voltará aqui a essa terra para buscar os seus filhos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e hoje temos a alegria de podermos começar um novo livro. Os estudiosos acreditam que o livro de Marcos tenha sido o livro base para se escrever os outros evangelhos e nós teremos a graça, a alegria nessa manhã de podermos estudá-lo, abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. O livro de Marcos é considerado como sendo um dos livros mais antigos entre os livros dos evangelhos. Possivelmente, Mateus, Lucas e João usaram o livro de Marcos como sendo base para escrever os seus livros também. Mas Marcos escreveu esse livro dentro de um contexto onde a sociedade estava rejeitando o evangelho pregado por Jesus Cristo. Marcos tinha nas mãos a responsabilidade, através do seu evangelho, consolidar, confirmar quem de fato era Jesus, fazer com que através da sua escrita as pessoas entendessem que Jesus é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele colocou os seus pés nessa terra e todo aquele que um dia desejasse alcançar a salvação deveria ser somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista Marcos, logo no versículo 1 e no versículo 2, ele faz questão de mencionar quem na verdade teve a responsabilidade nas mãos de preparar o caminho para o Senhor, foi o seu primo João Batista. João Batista era primo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria. O sermão pregado por João Batista era um sermão onde levava a sociedade a reconhecer os seus pecados e viver uma vida de arrependimento diante de Deus. Já que aquelas pessoas estavam com seus corações endurecidos para a palavra do Senhor, envolvidos nos seus pecados, longe do ideal de Deus, João Batista entendia e Deus colocou no seu coração o teor do seu sermão para que ele pudesse levar uma geração a abrir o seu coração e entender a Jesus Cristo como sendo o seu Salvador e viver uma nova vida. João Batista viveu completamente contrário à sociedade daquela época. Podemos observar isso claramente na maneira como João Batista vivia. Ele se vestia com pele de camelo. Pelo fato de ser um nazireu dedicado a Deus desde pequeno, João Batista não cortava os seus cabelos, nem muito menos a sua barba. E escolheu viver no deserto longe de toda a corrupção das grandes cidades. Mas as pessoas iam até o deserto para ouvir a palavra de João Batista, para serem batizados por João Batista no Rio Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. João Batista tinha plena consciência de quem ele era. Ele era um evangelista, ele estava preparando o caminho do Senhor, mas ao mesmo tempo ele tinha plena convicção através do poder de Deus na sua vida, quem era o Filho do Senhor, quem era Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus vinha aqui a essa terra com uma missão específica, resgatar todo ser humano que cresce nele da condenação eterna dos seus pecados. Sem Jesus Cristo jamais haveria possibilidade de salvação. Quando João Batista menciona o nome de Jesus Cristo, João Batista tem plena consciência que ele era um ser criado, mas Jesus era o Filho de Deus, Senhor de todas as eras. Podemos ler no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nesta manhã, que é o capítulo 1, na plenitude do tempo, ao Jesus nascer, ao iniciar o seu ministério, Jesus vai até João Batista e reconhece que João Batista é um homem chamado por Deus para preparar o seu caminho. E Jesus permite que João Batista lhe batize no Rio Jordão. João Batista falava que ele batizava as pessoas com água,
Mas quando Jesus viesse aqui a essa terra, ele batizaria todas as pessoas com fogo, que ele se referia ao poder do Espírito Santo. E no momento em que João Batista batiza Jesus dentro do Rio Jordão, ele vê uma pomba descendo do céu, simbolizando o Espírito Santo e se apossando da vida de Jesus Cristo. E ele ouve uma voz vinda do céu dizendo que Jesus era o Filho de Deus e o céu se alegrava pela postura de Jesus Cristo. É uma característica marcante do evangelista Marcos, porque no momento em que ele está escrevendo o seu evangelho, ele usa sempre a expressão logo, imediatamente, justamente naquela hora, rapidamente, em seguida e então. Ele leva os seus leitores a entender que o ministério de Jesus era um ministério itinerante. Ele não parava, constantemente ele estava em ação. Jesus não descansava, aproveitava cada minuto para revelar a verdade do Pai às pessoas que estavam aqui nessa terra. Marcos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste momento, o evangelista Marcos está aqui a se referir ao que de fato iria acontecer com Jesus Cristo. Era o cumprimento da profecia messiânica das 70 semanas. E no meio da semana, Jesus Cristo morreria. Aquele que cresce em Jesus Cristo alcançaria a salvação. Aquele que desse as costas para o Senhor ou lavasse a sua mão dizendo que não queria compromisso com Jesus Cristo, também estaria definindo a sua destruição eterna. O evangelista Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, ele descreve a maneira pela qual Jesus convida os seus discípulos para serem treinados para que preguem o evangelho a toda a criatura. Ele fala, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus sabia que aqueles homens precisavam se envolver com aquela sociedade para que pudesse alcançar o coração de cada um deles. Da mesma forma como Jesus estava se contextualizando, nasceu de uma virgem, foi educado por uma família humana. Jesus passou pelos problemas humanos. Jesus agora alcança a maioridade e desenvolve o seu ministério. E ele esperava que os seus discípulos andassem no meio das pessoas, convivessem com elas, comessem com elas e, através de viver ao lado delas, influenciassem essas pessoas para o reino celestial. O evangelista Marcos deixa registrado no seu evangelho que aqueles homens, ao ouvirem o chamado de Jesus, eles deixam tudo para trás, o seu barco, as suas casas, os seus familiares e passam a seguir a Jesus. Dedicam a sua vida exclusivamente para aprender do Mestre. E depois que Jesus morre em morte de cruz, são eles responsáveis para dar continuidade na missão de Cristo. Vale a pena ressaltar nessa manhã que Cristo não tinha um plano B. O plano A de Jesus Cristo era que os seus discípulos estivessem prontos para pregar a todas as pessoas até os confins da terra. Jesus não tinha um plano B. Se aquela igreja falhasse, todo o plano, o ministério de Jesus Cristo teria falhado também. Mas conseguimos observar claramente que a missão de Cristo teve um tremendo sucesso, porque a palavra de Cristo pregada há mais de 2000 anos atrás alcançou o nosso coração e a nossa vida também hoje pertence ao Mestre, pertence a Jesus Cristo. Do versículo 21 ao versículo 28 do primeiro capítulo, podemos observar que o evangelista Marcos ele se detém para relatar a cura de um endemoniado da cidade de Cafarnaum. Os demônios que tinham se apossado da vida desse homem, eles conseguiram identificar a Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E as pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas não tinham conhecimento de que Jesus era Salvador, que Jesus veio a essa terra redimir os seus filhos dos seus pecados. Eles conseguiam enxergar que a mensagem que Jesus pregava era uma mensagem que tinha autoridade. A autoridade de Jesus era que ele pregava e o que ele pregava, de fato, ele vivia essa mensagem. Completamente diferente dos fariseus e escribas daquela época, pregavam uma mensagem e não conseguiam viver a mensagem que estavam pregando. Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para lugar deserto e ali orava. Marcos registra que Jesus era um homem de oração. Era a razão pela qual Jesus conseguia vencer o seu adversário. É por isso que o ministério de Jesus alcançou os seus objetivos.
Jesus vivia no Espírito, Jesus se submetia à vontade do Pai, Jesus a cada dia clamava vivendo que precisava depender cada vez mais do seu Pai. É a razão que nos momentos difíceis da sua vida, Jesus sempre se valeu da palavra de Deus e a sua fé esteve segura no seu Pai para conseguir vencer o adversário. Se nós temos a Jesus como sendo o modelo da nossa vida, se nós falamos que somos cristãos, nós não podemos em momento algum negligenciar momentos de oração, porque quando oramos, nós estamos nos colocando nas mãos de Deus e dizendo para Ele que dependemos dEle. Ele age em nosso favor. Nós estamos permitindo que a nossa vida seja conduzida pelo céu. Quando nós negligenciamos a oração, nós estamos buscando independência espiritual e tentando resolver os nossos problemas com a nossa própria capacidade. É a razão porque muitas vezes fracassamos, é a razão porque muitas vezes nós caímos e precisamos cada vez mais do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a andarmos ao Teu lado, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.